Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Siqueira e estou aqui produzindo aulas interativas de física. Estou desenvolvendo um novo trabalho com a denominação de Física Fácil. Vou estar disponibilizando materiais totalmente gratuitos na internet, no Instagram, no YouTube, tá? Espero que gostem da aula, ok? Vamos lá, vamos dar início. Bem, gente, boa noite novamente. Este é um curso que ele é direcionado para a Olimpíada Nacional de Ciência deste ano, 2019. Para se situarem mais um pouco, a Olimpíada Nacional de Ciências ela existe há poucos anos, né? Ela passou de 2016 de 200 mil inscritos para esse ano acima de 1 milhão de inscritos. Ela se tornou a principal Olimpíada de Ciências de Educação Básica no país, tá? Então é algo que vai ser disseminado nas escolas e com certeza esse ano e nos anos seguintes vai ser uma cultura que vai ser disseminada aí na grande parte das escolas brasileiras, tá certo? Essa aula que eu estou produzindo são aulas curtas, tá? E espero que aproveitem. Vamos lá, tá? É a primeira aula, tá certo? Nós vamos trabalhar o conceito de pressão. Foi um conceito abordado ano passado pela Olimpíada Nacional de Ciências, tá? Deixa eu só me ver aqui. Ok. O conceito de pressão, gente, tá? Só para a gente ir se situando, pressão na verdade é uma força, tá? Que está sendo exercida numa área de contato, tá? Então é uma relação direta entre a força aplicada e a área de contato, ok? Se a gente for observar em termos de equação, tá? A pressão ela é definida pela razão entre força e área. A razão, tá? Em matemática, pode-se dizer assim, significa divisão. Ou melhor dizendo, é dividir a força, tá, pela área de contato. Para descrevermos a equação de pressão, eu fiz um esqueminha aqui para a gente ver. Ó, da equação temos o seguinte, tá, as unidades padrões e as definições de cada termo da equação. No Sistema Internacional de Unidades, que são as unidades padrões, tá, para a força, que é F, é o Newton. Para a área é o metro quadrado, então consequentemente para a pressão é Newton por metro quadrado. Muita atenção que esse Newton por metro quadrado ele pode também vir a aparecer como Pascal ou simplesmente PA, tá? Por que não estou colocando Pascal agora? Porque depois eu irei editar uma aula de pressão atmosférica e daí a gente vai abordar essa equivalência de Pascal. Mas lembrando, Newton por metro quadrado também é Pascal. Mas momentaneamente, para a questão que nós vamos desenvolver da Olimpíada Nacional de Ciências, a gente vai trabalhar Newton por metro quadrado. Ok? Vamos lá. Vejam um contexto aqui de aplicação. Tá certo? Veja. Uma força de intensidade. Pessoal, lembrando que intensidade, tá? Faz referência a uma grandeza vetorial que é no caso força. Lembrando que vetores nós temos intensidade, direção e sentido, tá? A intensidade corresponde justamente ao valor, a essa grandeza aqui física, que no caso corresponde ao número e à unidade de medida. Então vamos lá. Uma força de intensidade de 300 newtons é aplicada numa área de contato de 2 metros quadrados. Assim, a pressão exercida será de, tá? Vamos tentar entender aqui o que a gente fez. Toda questão, quando nós estamos resolvendo, estamos estudando, pode perceber que a maioria dos professores, eles separam os dados, tá? É uma forma de organizar o raciocínio lógico de solução da questão em si que está para ser resolvida. Nós temos aqui, ó, uma força, tá certo? De 300 newtons, tá? Ó, tá aqui,
nós temos uma área de 2 metros quadrados, com o uso aqui, ó, tá? Da equação pressão é força sobre área, nós temos aqui, ó, a força sendo 300 newtons, a área sendo 2 metros quadrados. Logo, a gente pode concluir que a pressão corresponde a 150 newtons por metro quadrado. Pessoal, isso aqui, na verdade, é só uma aplicação bem simples, tá? Da aplicação de questão, da aplicação da equação, para a gente ir se situando um pouco. O nível da Olimpíada Nacional de Ciências nos anos anteriores não era muito alto, tá? Talvez esse ano, por ter um grande número de inscritos, eles aumentem o nível, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Ó, isso aqui é a questão da Olimpíada Nacional de Ciências que caiu ano passado, em 2018. Tá? Nós não vamos usar as mesmas unidades de medida, mas a perspectiva de solução da questão é com base na ideia de pressão. Tá? É uma questão que a gente vai ter que analisar de maneira mais minuciosa, organizar os dados, desenvolver os cálculos e, por sua vez, fazer a resolução. Vejam só, recomendo que pausem o vídeo, tentem fazer a questão e logo em seguida vocês observam a resolução. Então vamos lá, pessoal. Veja, será que, tá? Deixa eu só colocar aqui bem rapidinho, tá? Será que é possível comparar as forças dos animais a partir de suas dimensões? Quanto maior a área da superfície do animal, ou seja, a dimensão do animal, certo? Largura, altura, alguma coisa desse tipo, e menor seu volume, existe uma tendência do animal produzir forças de intensidades maiores que seu próprio peso. Tá? Essa perspectiva que ele está explicando aqui, que o animal, dependendo das suas dimensões, pode exercer uma força maior, ele está relacionado com pressão. Lembrem-se que pressão é força sobre área. Tá? Se é força sobre área, pessoal, deixa eu só voltar aqui para a gente ver, ó, analisando aqui, eu posso definir o seguinte, colocar o cálculo aqui do lado. Tá? Veja só, imagine aí que a área de contato aqui eu diminuísse para 1 metro quadrado. Nosso resultado aqui seria 300 newtons por metro quadrado. Tá? Isso implica dizer, com a diminuição da área de contato, que é essa parte aqui, ó, tá? Eu acabo aumentando a pressão. Certo? Então isso explica o fato, por exemplo, agulhas têm a ponta fina, chave de fenda tem a ponta bem fina, tá? Pregos tem que ter a ponta fina, porque com uma pequena força eu posso exercer uma maior pressão, tá certo? Mas a gente vai ver dessas aplicações aos pouquinhos. Voltando para a questão, vamos lá. Ele define aí, ó, fator de força, no caso dos animais. Você pega a área e divide pelo volume. Veja só. Se o fator de força de um animal é 20, ele está dizendo que o resultado é 20, e de outro animal é 2, então isso quer dizer que o primeiro produz 10 vezes mais força que o segundo. Tá? Só lembrando, o primeiro fator é 20, o segundo fator é 2. Esse fator que ele está dizendo aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, esse fator aqui, ele está relacionado com o resultado do cálculo aqui da divisão da área pelo volume, tá? E aqui o resultado está sendo 2. Então, quer dizer que esse primeiro animal aqui tem 10 vezes maior fator força do que esse segundo. Isso é só uma comparação, tá? Mas a chave da questão vai estar aqui, pessoal. Ó, presta atenção. Uma formiga, por exemplo, possui um volume igual ao de um cubo de 1 centímetro de aresta e uma área igual à área de um quadrado de 8 centímetros de lado. Ok. Vamos aqui separar os dados aqui. Ó. Observe o seguinte. Ele está relacionando a formiga com a área e o volume do cubo. Por exemplo, uma formiga possui o volume
igual ao volume de um cubo. A aresta do cubo, que é a medida de um dos lados, é 1 centímetro. E a área igual a de um quadrado. Ó. Agora de um quadrado de 8 centímetros de lado. Ou seja, a área eu relaciono com o quadrado, tá? E o volume eu relaciono com o cubo. Tá ok? Beleza. Olha o que ele vai fazer aqui em seguida. Já um gato, tá? Que já é diferente da formiga, é outro animal, possui um volume igual a um cubo de 10 centímetros de aresta e uma superfície igual à área de um quadrado, tá? De 40 centímetros de lado. Ok. Ele vai questionar o seguinte, ó, baseado no fator de força, quantas vezes a formiga é mais forte que o gato. Então, eu preciso fazer um cálculo para a formiga, outro cálculo para o gato, tá? Pegando sempre a área e dividindo pelo volume. Já organizei os dados aqui para vocês, tá? Lembrando que o fator força que nós vamos utilizar, tá? Deixa eu só organizar aqui uma coisinha melhor. A gente vai pegar o fator força, ou você colocar a denominação, ou você pode chamar simplesmente de F, tá? Vai ter que determinar a área, tanto para a formiga, bem como para o quadrado, para o gato, aliás, desculpa, e fazer a mesma coisa para os dois animais, a questão do volume, e fazer o cálculo separadamente. Organizei os dados assim. Tentem me compreender aqui. Veja, a formiga, ela disse que tinha um volume de um cubo, tá? Esse volume desse cubo é de lado de 1 centímetro. Vamos organizar o seguinte. O volume de um cubo é a medida do lado ou da aresta ao cubo, tá? Então, 1 ao cubo, eu não preciso fazer nenhuma conversão de unidade de medida, tá? Que até porque eu só vou calcular quantas vezes uma força vai ser maior do que outra, tá certo? Então, 1 ao cubo, eu vou ter um volume de 1 centímetro cúbico, tá certo? Agora, ele disse que a área dessa formiga era equivalente à área de um quadrado, só que a medida da aresta agora é de 8 centímetros. Então, se volume aqui é L ao cubo, que é a medida do lado ao cubo, então a área vai ser a medida do lado ou da aresta ao quadrado, tá? Então, 8 ao quadrado equivale a 64, tá? Guarda aqui esses dois valores, ó. Tenho a área, que depois vai ser dividida pelo volume, e assim eu vou determinar o fator força, tá? Para essa parte aqui, ó. Ok? Para a formiga. Olha os dados do gato, tá? Vamos lá. Ó. O volume do gato tinha o volume de um cubo ou equivalente, tá? Com um cubo de 10 centímetros de aresta. Então, vamos lá, calculando novamente como a gente fez para a formiga, tá? A medida do lado ao cubo, que é 10, tá certo? Aqui, ó, ok? Então, 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 1000 centímetros cúbicos, ok? Aí, nós vamos dar sequência agora no cálculo da área, que ele comparou novamente com o outro quadrado, tá? Esse outro quadrado aqui, a medida do lado agora é 40 centímetros. Então, pega-se aqui a medida do lado, ó, eleva ao quadrado, que a gente consegue determinar a área. Então, 40 ao quadrado, pessoal, esses cálculozinhos aí, eu recomendo que desenvolvam no papel aí, tá? Dispense a calculadora, que até então, no momento da prova, vocês não vão ter calculadora em mãos. Isso equivale a 1.600 centímetros quadrados. Então, guarda esses dois valores aqui, ó. O volume do gato, tá? Que
corresponde ao cubo, né? E a área do quadrado, que corresponde à área do gato. Só são equivalências, tá? Próximo slide eu tenho o desenvolvimento do cálculo. Então, se até o momento você desenvolveu o cálculo de maneira conclusiva, como está aqui na tela, eu recomendo que pause o vídeo e tente terminar a questão. Lembrando que nós vamos calcular o fator força em ambos os casos. Vamos lá. Como eu disse, ó, eu vou ter o fator força para a formiga, tá? Fator força para o gato. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, vejam só, a área e temos também o volume. Isso nos dois casos, ó. É só uma organização de dados, tá? A área da formiga correspondeu a 64, o volume da formiga correspondeu a 1. Isso em centímetros cúbicos e centímetro quadrado, tá? Então, quando eu pegar 64 por 1, equivale a 64. Aqui eu estou ignorando a unidade de medida, porque até então a questão também não abordou, tá certo? Então, vamos agora, ó, tá? Peguei aqui, ó, os 1.600, que correspondeu à área, e dividi pelos 1.000, tá? Isso correspondente relacionado com o gato, tá? Nós encontramos aqui um valor equivalente a 1,6. Ok. Muita atenção que às vezes as questões elas podem colocar nas alternativas esses dois valores, tanto 64, bem como também, tá? 1,6, certo? Mas lembre-se que ele quer saber quantas vezes, tá? O fator força da formiga é maior do que o fator força do gato, tá? Então, isso, na verdade, vai submeter a uma outra razão, uma outra divisão, certo? Essa aqui, ó. Eu quero saber o fator força da formiga em relação ao gato, tá? Pego o valor que eu encontrei do fator força da formiga, que é 64, pego o fator força do gato, que correspondeu a 1,6. Quando você desenvolver esse cálculo 64 por 1,6, você irá chegar ao fator força da formiga em relação ao gato, que indica quantas vezes a formiga é mais forte que o gato, segundo a questão. Então, nós temos aqui a resposta, que é 40. Se voltarmos aqui na respectiva questão, então a gente tem que a alternativa correta é o item B, 40, tá ok? Lembrando que essa aula, pessoal, essa aula ela irá ficar disponível no canal do YouTube, que eu vou estar disponibilizando o link aí no Instagram, tá? Espero que se inscrevam, tá certo? No canal, dê um like, tá? Dê sugestões também de melhoramento, tá certo? Como eu disse, é um projeto inicial, no entanto, também ele é direcionado para vocês, tá certo? Então, vejam, algumas outras situações que comumente às vezes aparecem em prova. Estou trabalhando com a Olimpíada Nacional de Ciências, certo? Mas uma dessas duas situações, elas podem vir a cair, tá? No Exame Nacional do Ensino Médio. Ou melhor dizendo, tá? O Enem, ok? Que logo vai estar passando por mudanças e eu vou fazer um vídeo explicando essas mudanças, tá certo? Deixa eu só apagar aqui, ficou um pouquinho feio, mas problema não, tá ok? Como é que as provas abordam esse tipo de questão, pessoal? Veja só, isso é a famosa cama com pregos, né? Quem já assistiu Pica-Pau já viu essa situação, tá? Como é que um prego desse aqui pontiagudo não consegue perfurar, tá? A pele da pessoa, tá? Na verdade é que vocês têm que lembrar que pressão, pessoal, ó, é uma equivalência de força
em relação à área. Então, se eventualmente eu aumento essa área de contato, eu acabo diminuindo a atuação da força. Ou seja, eu tenho uma menor pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se essa aqui aumenta, essa aqui diminui. Tá? Então, tem aqui até aqui uma situação de humor, né? Se não fosse a física, certo? Então o carinha ia acabar se cortando, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Ainda está em fase de estruturação, mas peço que sigam o Instagram, sigam o canal no YouTube. Semanalmente sempre vou estar postando novidades, tá? Sempre no mínimo aí vai ter uma aula. Inicialmente eu estou trabalhando com a Olimpíada Nacional de Ciências, porque já é no mês de agosto, tá? Mas passou a Olimpíada Nacional de Ciências, eu tenho um material exclusivo para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tá certo? Espero que tenham gostado. Sigam aí nas redes sociais, tá? E até mais.